Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E em razão das restrições impostas pela Covid-19, nossas atividades estão sendo realizadas em formato híbrido, ou seja, nas modalidades presencial e telepresencial simultaneamente. E vamos agora aos destaques de hoje. TST define responsabilidade de órgão gestor para recrutar mão de obra em portos. Petroleiro receberá horas extras limitadas aos valores informados na petição inicial. Divulgação na intranet de ranking de melhores e piores funcionários do Banco Santander é considerada vexatória. O recrutamento de trabalhadores nos portos deve ser feito exclusivamente pelo órgão gestor de mão de obra, onde eles existirem, e não pelos sindicatos. A decisão da seção de dissídios coletivos do TST leva em conta as alterações introduzidas na legislação. Em dissídio coletivo de natureza jurídica, a Federação Nacional dos Operadores Portuários pediu que o Tribunal Superior do Trabalho declarasse a competência exclusiva do órgão gestor de mão de obra para gerenciar trabalhadores portuários avulsos e que vedasse os sindicatos de intermediar essas contratações. Segundo a federação, algumas entidades sindicais haviam firmado acordos com as empresas de forma direta, desrespeitando a Lei 12.815 de 2013, conhecida como Lei dos Portos. A relatora do dissídio na sessão de dissídios coletivos, ministra Cátia Arruda, avaliou que a reforma da legislação teve como objetivo modernizar a atividade portuária. Entre várias alterações, o Marco Legal de 2013 estabeleceu aos operadores a obrigação de constituir órgãos gestores de mão de obra em cada porto organizado. Segundo a ministra, a nova Lei dos Portos não eliminou completamente a atuação dos sindicatos dos trabalhadores avulsos. No entanto, a partir do novo marco legislativo, incumbe aos entes sindicais somente compor a estrutura tripartite do órgão na defesa dos interesses e direitos individuais, plúrimos e coletivos dos trabalhadores. A ministra destacou ainda que, de acordo com a lei, o órgão gestor tem como finalidade exclusiva intermediar a gestão de mão de obra nos portos, com caráter de utilidade pública, sem fins lucrativos e não pode prestar serviços a terceiros ou exercer qualquer atividade não vinculada a essa finalidade. A decisão foi unânime. Está disponível no site do TST o calendário de sessões telepresenciais e híbridas dos órgãos judicantes. Para conferir, acesse tst.jus.br. E no próximo bloco, divulgação na intranet de ranking de melhores e piores funcionários do Banco Santander é considerada vexatória. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos de destaque. O nosso primeiro destaque é da quarta turma, que decidiu que um petroleiro deve receber horas extras de acordo com valores da petição inicial. Confira os detalhes do caso na reportagem. Na reclamação trabalhista, o petroleiro que trabalhava na refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, disse que havia uma espécie de banco de horas informal para eventual compensação da jornada de trabalho. Ele pediu a condenação da Petrobras ao pagamento de todas as horas extras prestadas, além da 8ª diária, e atribuiu à causa o valor estimado de R$80 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve a sentença que acolheu, em parte, o pedido principal e condenou a empresa ao pagamento das horas extraordinárias, conforme pedido na inicial. O valor da condenação foi arbitrado provisoriamente em R$89 mil, limitado aos valores indicados de forma estimada no pedido. Segundo o TRT, a reclamação foi proposta já na vigência da nova Lei 13.467 de 2017, que trata da reforma trabalhista,
e, portanto, o valor da condenação deve se limitar ao pedido na petição inicial. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso do empregado na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, teve o mesmo entendimento e explicou que a lei da reforma trabalhista, ao dar nova redação ao parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, passou a prever que o pedido subscrito na reclamação deverá ser certo, determinado e com indicação do valor. Além disso, o ministro destacou a jurisprudência consolidada pelo TST de que, no caso da petição inicial trazer pedido líquido e certo, o julgador deverá ficar limitado aos valores atribuídos a cada um dos pedidos. Os fundamentos são o artigo 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, e o artigo 492, que veda a condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. A decisão foi unânime. E a terceira turma rejeitou o pedido de indenização de um gerente administrativo de Brasília, demitido sob acusação de ter sido negligente na fiscalização do tesoureiro da empresa, que desviou cerca de R$160 mil. Olá, Rafael, explica esse caso pra gente. Olá, Anamélia. Na ação trabalhista, o profissional disse que foi demitido após ser acusado de negligenciar atos criminosos do tesoureiro da empresa. A fraude consistia em falsificar documentos para desviar dinheiro. O gerente argumentou que não tinha obrigação de fiscalizar, controlar ou revisar o trabalho do colega. Por isso, pediu reversão da justa causa e indenização por dano moral. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido e condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$25 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, manteve a sentença quanto à reversão da justa causa, mas afastou a indenização. De acordo com o TRT, não houve exposição do empregado, nem foi comprovado o efetivo transtorno, além dos naturais infortúnios decorrentes da demissão. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do gerente, ministro Agra Belmonte, observou que, conforme a jurisprudência do TST, a reversão da justa causa em juízo justifica o dever de reparação quando for fundada em ato de improbidade não comprovado, configurando ato ilícito contra a honra e a imagem do empregado. Porém, o ministro observou que o recurso de revista apresentado não estava de acordo com o artigo 896, parágrafo 1º-A da Consolidação das Leis do Trabalho. O inciso 1 exige que o recurso de revista indique o trecho da decisão recorrida que está sendo questionado, sob pena de não conhecimento do recurso. Segundo o relator, não foi possível verificar no trecho da decisão do TRT, transcrito no recurso, as circunstâncias que fundamentaram a aplicação da justa causa. Em razão da transcrição insuficiente, não foi demonstrado de forma satisfatória o pré-questionamento da matéria objeto do recurso. Assim, a terceira turma do TST não conheceu do pedido em relação à indenização, mas manteve a reversão da justa causa. Eu volto com você, Ana. Muito obrigada, Rafael. E vamos para o nosso último destaque. A primeira turma manteve condenação do Banco Santander em razão da cobrança excessiva de metas, que incluía a divulgação na intranet de um ranking dos melhores e piores funcionários. A bancária alegou que as cobranças de metas eram abusivas e prejudiciais à saúde dos empregados. Segundo ela, a divulgação do ranking dos piores e dos melhores trabalhadores na intranet gerava constrangimento na equipe, além de criar terror e medo de perder o emprego. Em primeiro grau, o Banco Santander foi condenado ao pagamento de R$8 mil de indenização à bancária. A decisão teve como base depoimento do preposto do banco, que confirmou haver cobranças excessivas, inclusive com ameaça de substituição caso a meta não fosse atingida. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais. No julgamento do caso, o TRT destacou que não se trata de discussão a respeito da exigência do cumprimento de metas, uma vez que isso faz parte do poder diretivo do empregador, mas da forma como a exigência é feita.
Por isso, o regional aumentou o valor da indenização para R$ 50 mil. O processo chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao examinar o recurso do banco, o relator na primeira turma, ministro Dezena da Silva, observou que o valor está dentro dos parâmetros da razoabilidade e que o regional levou em consideração todas as circunstâncias fáticas do caso, como o poder econômico do banco, o tempo de trabalho da empregada na empresa, o abalo moral sofrido e a finalidade punitivo-pedagógica. Por unanimidade, a primeira turma negou o recurso do banco. Assim, ficou mantida a condenação e o Santander vai ter de pagar R$ 50 mil à bancária. E você vai ver no próximo bloco as principais notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. A gente volta já. Estamos de volta e vamos conferir as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Olá, Pablo, o que você destaca? Olá, Ana Amélia. Eu começo trazendo o seguinte destaque. O presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou a desembargadora Morgana Richa, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, para a vaga de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, a magistrada deve passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Se aprovada, a indicação segue para votação no plenário da Casa Legislativa. Morgana Richa foi a desembargadora mais votada na lista tríplice feita pelo Pleno do TST para a vaga aberta em decorrência do falecimento do ministro Valmir Oliveira da Costa, vítima de complicações decorrentes da Covid-19. O projeto Garimpo da Justiça do Trabalho, que localiza valores referentes a depósitos recursais, honorários periciais e alvarás não sacados por empresas, advogados ou peritos, já identificou até agosto de 2021 mais de 16 bilhões de reais esquecidos em contas judiciais no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Desse montante, mais de 10 bilhões já foram repassados aos beneficiários de direito e mais 180 milhões foram revertidos à União para o combate à Covid-19. Segundo o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, o projeto, além de ampliar a efetividade processual, estimula a economia com a inserção de recursos que estavam estagnados. E o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, realizou correição ordinária no TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. As atividades ocorreram telepresencialmente por meio da plataforma Zoom. Na ocasião, o ministro parabenizou o TRT pela atuação durante a pandemia e reconheceu o empenho do regional no uso da tecnologia para garantir a prestação jurisdicional. Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Seminário de Combate ao Trabalho Infantil, que será realizado em 26 de novembro. Promovido pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, o evento vai debater perspectivas para crianças e adolescentes após a pandemia. Com o tema Sociedade Globalizada, Mundo do Trabalho, Crianças e Adolescentes, Que Futuro Queremos?, o seminário será transmitido pelo canal do TST no YouTube. E o último destaque que trago é a realização do webinário PJE 2.7, marcado para os dias 17, 18 e 19 de novembro. Promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o evento vai atualizar magistrados e servidores sobre as novas funcionalidades do PJE 2.7. Haverá transmissão ao vivo pelo canal do CSJT no YouTube e não é necessário fazer inscrição prévia. Eu volto com você, Ana Amélia. Ok, muito obrigada. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você confere no nosso site ou pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.